Você conhece muito bem a fama do Salmo 90. Tem pessoas que nem frequentam a igreja, mas tem a Bíblia aberta em casa no Salmo 90. E o Salmo 90 na pandemia, ele ganhou uma conotação ainda mais profunda, porque 4 vezes ele fala do livramento de Deus da peste perniciosa, ou seja, do vírus, né? Inclusive, na minha Bíblia diz, nenhuma peste chegará até a tua tenda. E repete no versículo 6 de novo, nenhuma peste que propaga nas trevas, que se esparrama, vai atingir você. E aí diz assim no versículo 10, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, a mística angélica é tratada num dogma de fé. O que é um dogma de fé? Você não é obrigado a ter devoção aos anjos, mas você tem uma obrigação de fé de acreditar na existência dos anjos e no que eles podem fazer. Não acreditar num dogma de fé é uma heresia, não é? Então, por exemplo, você não precisa acreditar que Nossa Senhora aparece em Fátima, em Garabandal, em Medjugorje, mas os dogmas que Nossa Senhora é virgem, da sua gloriosa ascensão, que ela é mãe de Deus, Teotocos, enfim. No dogma você tem obrigação de fé, o dogma é uma verdade irrefutável, você não pode negar. Tá? Então, o dogma da fé católica nos leva a acreditar na presença dos santos anjos. A Bíblia trata dos anjos mais ou menos 300 vezes. São muitos anjos. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que eles são incontáveis. Se são incontáveis, significa que não é possível mensurar em números a quantidade de anjos. É muito, muito, muito anjo. É tanto anjo que o livro do Apocalipse, capítulo 5, São João teve uma visão, e na visão ele diz que era milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades. A palavra miríades nos leva a entender que é quando você não consegue mais contar. Então, milhão, bilhão, trilhão, quinqualhão, e quando você não sabe mais o que contar, então são miríades de miríades. São extremamente, muitos anjos. Tá? Esses anjos são divididos em 9 coros e 3 hierarquias. A primeira hierarquia angélica é a hierarquia que só atua no céu diante de Deus. Essa hierarquia, né, na teoria, não desce na terra. Eles trabalham numa função de diaconia, são mordomos celestiais. Nessa hierarquia, nós temos 3 coros, que é o coro dos serafins, dos querubins e dos tronos. A segunda hierarquia trabalha no espaço universal, na atmosfera. Então, são anjos que cuidam das fontes das águas, dos minerais, dos vegetais. São anjos que trabalham na função da organização geográfica. Esses anjos podem ajudar os seres humanos? Sim, mas a função deles é a organização do cosmos. Né? São eles as potestades, as dominações e as virtudes. Estou falando de miríades de anjos. E a terceira hierarquia, que é a hierarquia que tem como missão primária trabalhar para os seres humanos. Tá? Nessa hierarquia também tem 3 coros, que são os principados, os arcanjos, que a Bíblia nos dá o nome de Miguel, Gabriel e Rafael. Provavelmente tem outros, mas a igreja reconhece os 3 arcanjos como aqueles que aparecem na Sagrada Escritura, e os anjos da guarda. Cada pessoa tem um anjo da guarda, tá? Então, uma hierarquia trabalha diante de Deus, a segunda hierarquia trabalha na organização do universo e a terceira hierarquia trabalha somente para os seres humanos. Vamos fazer aqui uma conta boba. Quantos anjos uma pessoa tem?
um anjo da guarda, né? Um anjo da guarda. Estou falando da hierarquia que trabalha para os seres humanos. Os arcanjos, que são 3, Miguel, Gabriel, Rafael. Então, 3 mais 1, um anjo da guarda com 3 arcanjos, já deu 4. E um principado. Então, nada a pessoa tem um anjo da guarda, os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, e um principado. Esses 5 anjos trabalham somente à disposição do ser humano. Você é muito especial. Você tem 5 anjos à sua disposição. E a hierarquia que trabalha no universo, que são as potestades, as dominações, as virtudes, elas também podem te ajudar. Num livramento, numa tempestade, numa viagem, segurando uma chuva para você chegar em casa, ajudando, enfim, o espaço geográfico, toda a organização do cosmos pode conspirar com esses anjos também a seu favor. Por isso que Jesus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito mais do que uma devoção aos santos anjos. É um mimo, um carinho de Deus para conosco. Você tem um anjo da guarda, você tem 3 arcanjos, você tem um principado e os anjos que trabalham no cosmos, os potestades, dominações e virtudes, também podem trabalhar na conspiração daquilo que está ao seu redor para te ajudar. Portanto, não ter devoção aos santos anjos é uma perda muito grande, né? Então, você tem um exército celestial à sua disposição e você precisa contar com eles, até porque nós precisamos de ajuda, né? Algumas pessoas se destacam, como, por exemplo, semana passada, dia 23, nós celebramos São Pio, Padre Pio de Petreucina, que ficou conhecido por uma intimidade sobrenatural com o seu anjo da guarda. Francisco de Assis, com São Miguel Arcanjo e por aí afora, tá bom? Teologicamente, a partir de São Tomás de Aquino, chamado também de doutor angélico, a igreja acredita que os santos anjos foi criado, né? Ou antes do livro do Gênesis, capítulo 2, ou depois do livro do Gênesis, capítulo 2. Mas quando houve a queda do ser humano no pecado original, no Gênesis 3, né? Quando Deus apresentou a oportunidade do bem e do mal, da escolha, do livre-arbítrio, a igreja acredita que os anjos já tinham sido criados. O detalhe é que o Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos eles foram dotados de inteligência e livre-arbítrio. Eles têm extrema inteligência porque eles têm a visão beatífica, a visão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, são seres que têm liberdade e livre-arbítrio. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos foram provados para saber quem seguia com Deus e quem não seguia. E nessa prova dos anjos, nós temos, então, a rebelião de São Miguel Arcanjo e, com ele, a terça parte dos seus anjos. Por isso que Lucas, capítulo 17, diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e com ele a terça parte dos seus anjos. Então imagina comigo que Deus pegou miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, incontáveis que são, e colocou todos esses anjos, foros e hierarquias na frente do seu trono, rasgou um véu, mostrou todo o plano celestial, desde a queda do pecado original, da encarnação do Verbo, da morte do Filho de Deus, da Virgem Maria, todo o processo foi aberto, e nesse processo aconteceu a prova dos anjos. Lúcifer se rebelou, um terço caiu do céu com ele, e 2 terços ficou, né, liderado por São Miguel, que passou a ser o general das milícias celestes. Aqui existem algumas coisas importantes para a gente aprender. Os anjos que se tornaram demônios, eles são poderosos, né, claro. Então, do mesmo jeito que tem principado aqui, tem principado lá. Do mesmo jeito que tem serafim aqui, tem serafim lá. Do mesmo jeito que tem trono aqui, tem trono lá. Por quê? Porque eles já eram dessas hierarquias e eles já eram desses coros. E se rebelaram e se transformaram em demônios, em anjos maus. O detalhe é que os anjos maus, os poderes deles são limitados. Por quê? Porque perderam a visão beatífica. Então, quando você pede ajuda para São Miguel é onipotente, onisciente, onipresente? Não é. Mas está ligado ao tronco. Não foi isso que Jesus falou?
vocês não terão vida em vós mesmos se você não estiver ligado à videira. Então, os anjos, os santos, como estão ligados a Deus em comunhão de santidade, recebe a visão beatífica de entender como Deus entende, de enxergar o que Deus está enxergando e fazer o uso da liberdade no processo de submissão, né? Então, os anjos bons conseguem ter na sua inteligência e a sua razão, né, na razão no sentido de livre-arbítrio, né, conseguem fazer comunhão disso com Deus na visão beatífica e, portanto, enxergam tudo aquilo que nós precisamos. Já os anjos decaídos perderam esse vínculo, né? Continuam inteligentes, mas não têm mais a visão de Deus. E é por isso que os demônios podem trabalhar com o nosso passado. Você precisa se confessar, senão o diabo pega você. Os demônios trabalham com o nosso presente, por isso que Jesus disse que tem que orar e vigiar para não cair em tentação, né? Jesus deixou muito claro que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Você não pode brincar com os demônios. Mas o demônio não tem visão de futuro. O demônio não pode ler os seus pensamentos. Ele colhe como dados para trabalhar contra você aquilo que você fala, aquilo que você expressa no seu rosto, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, mas o demônio não tem poder de ler os seus pensamentos, nem entrar dentro da visão do que Deus quer para você. Então o demônio não tem poder como tinha enquanto era anjo de Deus. Isso é muito importante que a gente saiba. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existem pessoas que têm um medo tremendo do demônio. Existem pessoas que vivem dando uma ênfase ao combate espiritual. E elas não sabem que os anjos bons que estão a nosso favor, eles têm os poderes que os anjos maus não têm mais. Então, se você acha que os principados, os potestades, os poderes das trevas, os demônios, Lúcifer, é tudo isso contra nós, agora imagina os anjos bons, que passaram no teste, têm a visão de Deus, visão beatífica, têm o livre-arbítrio, têm a inteligência de Deus, e por isso podem entender o que Deus entende, ver o que Deus vê, estar onde Deus está, fazer o que Deus pensa. Então, nós deveríamos dar menos ênfase aos demônios, que são anjos derrotados, e mais devoção aos santos anjos, que têm os mesmos poderes desde quando foram criados. E é por isso que o Catecismo da Igreja diz assim, a partir de Santo Tomás de Aquino, os anjos são poderes de Deus em ação. Então Deus fala assim, faz isso por Moisés. O anjo é o haja, ou faz. Então, o anjo já é Deus fazendo. Já é Deus fazendo. Lindo, né? O Salmo 68 diz assim, eles são os carros que levam a glória de Deus. E é por isso que a doutrina católica diz que os poderes dos anjos são ilimitados. Primeiro, porque eles passaram no teste, eles não caíram. Então, os poderes deles são totais, têm 100% de poder. Segundo, porque eles não têm corpo físico. O anjo não é um fantasma, mas não tem corpo material. Então, é um corpo glorioso, é um corpo espiritual, muito parecido com o corpo de Jesus na transfiguração, que muito se assemelha ao corpo que nós receberemos no julgamento final, na vida eterna pós-morte, o corpo glorioso, um corpo novo, né? Então, os poderes dos anjos são limitados também por isso, porque eles podem entrar e sair e fazer as coisas. Não há limite para um anjo, não há limite, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14, disse que eles são espíritos que trabalham para os herdeiros da graça. Então, aqueles que estão vivendo a vida do bem, os santos anjos estão trabalhando para essa pessoa. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328, né, repete que são seres não corporais ilimitados. Então, um anjo pode fazer qualquer coisa e tem qualquer poder. E nós vamos passar por alguns textos bíblicos aqui para a gente entender isso melhor, tá bom? Exemplo número 1, o próprio Salmo 90. Olha o que está escrito.
A desgraça, nem a praga, nem a desgraça, nem a praga chegará em tua tenda, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para te guardar. Eles te levarão em suas palmas para não tropeçar. O Senhor deu ordem aos anjos para fazer o quê? Te guardar. E guardar é guardar mesmo. Trancar você no lugar, blindar você. Olha aí que lindo o papel dos anjos. Então, além de te guardar, te blindar, te levar em suas palmas, para não tropeçar. Então, o anjo também tem esse papel, não só o da guarda, todos os santos anjos, de conduzir você por um caminho seguro, colocar você em suas palmas para não tropeçar, não vacilar. Então, aqui nos dá uma ideia de segurança que os anjos podem nos dar. Salmo 34, versículo 7. Olha que legal. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Quando uma pessoa vai acampar, a preocupação maior dela não é de dia, é de noite. É montar a barraca para de noite se proteger dos mosquitos, dos insetos, dos animais peçonhentos, de qualquer tipo de coisa. Então, uma das maiores preocupações do acampamento é correr para fazer um fogo, para montar barraca, para criar um ambiente antes que dê a noite. E é interessante que aqui diz que o anjo do Senhor acampa, ou seja, fazer esse papel de proteger você dos terrores noturnos. Então, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E acampa para quê? Para proteger. E diz aqui, ao redor dos que o temem, o salva. Então, se você teme a Deus, o anjo do Senhor está acampado, colocou uma barraca, uma tenda ao seu redor para te salvar. Salvar de quê? Dos terrores noturnos. Então, o anjo também tem esse papel lindo de proteção. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. O Senhor disse a Moisés: eis que eu envio diante de ti um anjo para lhe proteger e conduzir até um lugar seguro. O Senhor coloca um anjo à sua frente para ir trabalhar, para ir estudar, para ir para a sua paróquia, nas viagens, tudo aquilo que você vai fazer, o Senhor coloca um anjo à sua frente para ir fazendo o quê? Para indo conduzindo, abrindo os caminhos, para ter certeza de que você chegará seguro até o lugar do seu destino. Olha que outro papel lindo aqui do anjo conduzir, ir à frente, né? E abrindo as portas. Que maravilha. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué estava lutando para tomar posse da terra. A terra estava cheia de inimigos, que eram os heteus, os amorreus, os filisteus, né, adoradores de Dagon. E uma raça de anjos, de pessoas muito grandes, de onde veio Golias. Era uma raça chamada de raça de Enaque, uma anomalia genética na Bíblia de um homem de 3 metros de altura. E é interessante que nesse processo de Josué capítulo 5, Josué está numa batalha e todo mundo morrendo de medo desses gigantes, né? Claro, quem que não ia ter medo dos gigantes de 3 metros de altura contra você? Mas a Bíblia diz que aparece um anjo com uma espada na mão. E Josué pergunta: você é um dos nossos ou você também é um inimigo? Porque você também é grandão, você também mete medo, você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele diz assim, não, eu vim do céu e o Senhor me mandou para lutar a vosso favor. Então, esse papel lindo do anjo que vem com uma espada na mão do céu, quando você está em apuro, para poder dizer: não tenha medo, dos inimigos não são grandes, mas eu vim do céu para lutar ao seu favor. Esse processo dos anjos fazerem parte de uma batalha espiritual, numa luta celestial. Então, você pode contar com isso também. Que linda a história dos 3 jovens da fornalha, que é Daniel capítulo 3. A Bíblia diz que Misael, Ananias e Azarias,
que Nabucodonosor trocou o nome deles para Sidraque, Misaque e Abednego, foram jogados na fornalha injustamente. E enquanto todo mundo ficou do lado de fora se deliciando, esperando que eles iam ser fritados pela fornalha, do lado de fora os soldados viram uma quarta pessoa. Eles eram 3 jovens, mas tinha uma quarta pessoa com eles. E a Bíblia diz que os 4 dançavam no meio da fogueira. E enquanto eles dançavam no meio da fogueira, essa quarta pessoa soprava o fogo. E o fogo cuspia para fora e queimava os soldados, mas não queimava os 3 jovens lá dentro. E o mais interessante nesse texto é que o comissário do rei olha a fornalha e diz assim: o quarto ser tem a aparência de um anjo. E o livro de Daniel é um livro muito angélico. Nós temos nos capítulos de Daniel umas presenças assim fantásticas de anjo. E é lindo, porque então o Senhor manda um anjo para ficar junto com os 3 na fornalha. Por causa disso, o fogo não queima. E por causa disso, esse anjo protege eles na fornalha. Então nós entendemos a promessa do Senhor ao profeta Isaías, né? Dizendo que ainda que nós tivéssemos que atravessar pelo vale da sombra da morte ou passar pelo fogo, nós não seríamos queimados. Então esse anjo aí protegeu os 3 jovens na fornalha. Avançando um pouco mais, Daniel capítulo 6, versículo 22, o mesmo rei Nabucodonosor, que jogou os 3 jovens na fornalha, e o anjo ajudou os 3 jovens, jogou Daniel na cova dos leões. E o texto diz que durante a noite, todo mundo ficou esperando o dia amanhecer e achar só a carcaça de Daniel, porque os leões famintos iam engolir Daniel, deixar só o restinho dos ossos. E quando o dia amanheceu, os leões estavam deitados e Daniel estava intacto. E ele diz assim, no meio da noite, o Senhor enviou os seus anjos para fechar as bocas dos leões. Então, olha que graça. O anjo segurava a boca dos leões durante a noite. E por isso os leões não comeram Daniel. Daniel capítulo 10, logo depois do famoso jejum de Daniel, né, aparece a presença de São Miguel. E ele diz, há certas lutas e o único que pode nos ajudar é Miguel, o príncipe dos exércitos celestes. Ele está falando aqui de uma guerra terrível, também política, da época contra o rei. E ele diz que esse tipo de guerra, como nós estamos vivendo hoje no quadro político do Brasil, quem pode nos ajudar é Miguel, o chefe, o general das milícias celestes. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai contar uma história maravilhosa também a partir do versículo 13. Pedro está preso. E ele está preso num presídio de segurança máxima. E para ele sair desse presídio, ele teria que passar por 4 sessões de soldados, e cada sessão com 4 soldados. Então, 4 vezes 4 são 16 soldados. E a Bíblia diz em Atos 12, 13, que um anjo do Senhor visitou Pedro da prisão enquanto a igreja orava por Pedro e tirou Pedro da prisão sem abrir a grade, sem tocar em nada. Como isso aconteceu, não conseguimos explicar. Eu só sei que a Bíblia conduz Pedro até fora da prisão e diz, pode ir embora agora, eu só vim aqui para te libertar no meio da noite. Olha que lindo, um anjo que tira Pedro da prisão sem abrir a grade, passando por 4 setores com 4 soldados, 16 soldados no total. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no versículo 23, eu acho que eu encostei aqui no pé. Eu mesmo virei aqui com o meu pé, me desculpa. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23, Paulo está no meio de uma tempestade, todo mundo está achando que vai morrer, e Paulo ora, e ele diz, o Senhor mandou um anjo dele para falar comigo que ninguém vai morrer, porque eu tenho uma reunião com o rei lá em Roma, e todo mundo vai ficar vivo aqui nessa embarcação. Um anjo vem, no meio da tempestade, falar com Paulo que ninguém vai morrer, que vai dar tudo certo, porque continua de pé
todos os projetos. Então, nós meditamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 exemplos de ação no mundo angélico. Se a Bíblia fala dos anjos mais ou menos 300 vezes, nós poderíamos achar aqui 300 textos falando de alguma eficácia do anjo, seja de guardar, de proteger, de dar segurança, de impulsionar, de abrir porta, de abrir janela, de providenciar alguma coisa, como São Rafael, que foi junto com Tobias na viagem, por isso ele é, além do anjo da cura, também o patrono dos viajantes, dos peregrinos, né? Foi através dele também que foi vencido o Asmodeu, o diabo que agia na vida de Sara, que fazia com que os demônios, com que os maridos morressem, né, na noite de núpcia. Então ele quebra essa maldição também conjugal. São Miguel, que também vai brigar no livro de Judas contra Lúcifer pelo corpo de Moisés, muito interessante. Gabriel, né, que aparece várias vezes na Bíblia, desde o livro do Êxodo, capítulo 23, indo à frente do povo, Ezequiel capítulo 9, fazendo a marca do tal na testa dos eleitos e nas portas. Ele aparece também para anunciar em Lucas 1, 5, o nascimento de João Batista Zacarias, Lucas 1, 26, o nascimento de Jesus à Virgem Maria, enfim. Então essa presença de Miguel, de Gabriel, de Rafael, das hierarquias, dos coros, são 300 vezes tratado na Bíblia. O que eu gostaria de você nessa noite de hoje? Que a Quaresma de São Miguel não fosse apenas 40 dias onde você faz como se fosse uma novena e acabou, ano que vem vamos fazer. Ela precisa ajudar a produzir em você essa devoção aos santos anjos. Que a partir dessa Quaresma de São Miguel, você seja mais devoto de Miguel, Gabriel, Rafael, né? Se você desconhece, estuda sobre eles, né? O nosso canal mesmo no YouTube tem vídeos separados sobre cada um dos três, tem outras coisas sobre santos anjos, tem explicação sobre o livro do Apocalipse. Então, assim, você procura conhecer mais. Assim como você deve pedir mais ajuda ao seu anjo da guarda, mais intimidade no mundo espiritual. Uma coisa que você perde, uma coisa que você tem que fazer, uma vaga que você precisa, vai pedindo os anjos, os santos anjos, vai na frente, vai abrindo os caminhos, vai preparando uma vaga para mim, essa prova que eu vou fazer, essa pessoa que eu vou visitar. Então, os anjos têm esses poderes, como diz o catecismo, ilimitados. E como não são os anjos decaídos, eles têm a totalidade dos poderes por causa da visão beatífica de Deus. Uma outra função dos santos anjos também é nos proteger contra as maldades. Que tipo de maldade? Primeiro, as maldades humanas, inveja, calúnia, perseguição, injustiça, né? São Tomás de Aquino diz que os anjos trabalham pela justiça de Deus. Então, os anjos da justiça trabalham contra a inveja, a calúnia, a perseguição, a injustiça. Você não precisa se preocupar, né? Os santos anjos defendem você de tudo isso. E também trabalham contra as maldades espirituais, contra a ação do mal. Lúcifer, que é o anjo maior que decaiu e se tornou o chefe dos anjos decaídos, né? E de todos os outros anjos malignos que trabalham para nos derrubar e perder a nossa alma. Então eu creio que ao encerrar amanhã, dia 29, essa Quaresma de São Miguel, Deus está brotando em nós um amor assim maior pelos santos anjos, uma devoção ao mundo angélico. Volto a dizer, estuda mais sobre a mística, sobre a patrística, sobre o mundo angélico. Procura entender mais. Então, para você ver que não há limites, né? A presença dos anjos não há limite, não há de forma nenhuma, né? E eu acho que é isso que Deus quer de cada um de nós na noite de hoje.